Bem, quando se chega a momentos como este, eu peço-vos licença para desapontar o casaco, se quando se chega a momentos como estes, e depois de ouvirmos a apreciação que a professora Cristina Paulo Cordeiro veio fazer às minhas crónicas, eu quase me sinto ausente dessa realidade e parece que, efetivamente, é a alteridade que povoa esse espaço sonambólico que atravessa, de alguma maneira, penso eu, naquilo que os especialistas da literatura, como a senhora professora, vão falando nos subtextos e nos intertextos, que de alguma maneira emergem naquilo que eu fui escrevendo. Isto é, eu não tenho a certeza de ter escrito, porque eu não escrevi estas crónicas, elas escreveram-se. Eu não escrevo as crónicas. As crónicas acontecem-me, como por exemplo Nadir Afonso diz em relação aos mecanismos da criação artística em relação aos quadros. O pintor trabalha as formas e é trabalhado por elas. Eu também começo a trabalhar as palavras e começo a ser trabalhado por essas próprias palavras. Uma que outra vez tenho a vocação de sustentar por ser o pescoço, como faziam os surrealistas, e não poucas vezes as ponho a fazer amor umas com as outras, o que é muito bom, seja nas palavras, seja no papel, seja muito naturalmente no interior de cada um de nós para o exterior de cada um de nós. O que me acontece, o que me aconteceu, porque desde os verdes anos escrevo, me lembro, comecei a publicar crónicas em 1956, andava então na casa dos 20 anos, ininterruptamente escrevi crónicas, por exemplo, até 1969. O ano tem 52 semanas, fizermos as contas, são muitas centenas de crónicas. Devo dizer-lhes que não tenho uma, nunca guardei uma crónica, nunca guardei um original. Se agora quisesse ou alguém quisesse ir atrás delas, teria de ir para as hemerotecas para as procurar. Mas o que circunstancialmente acontece, seja nas crónicas, seja na poesia, que é uma outra zona também oculta de mim, deliberadamente oculta de mim, tudo isto é o exercício de um estilo de vida do qual circunstancialmente ou saem versos ou saem crónicas. Ou como a senhora professora teve a generosidade de observar que saem protopoemas que talvez aí eu também sinta que podem estar de alguma maneira presentes. Como quer que seja, aquilo que me importou e que foi notavelmente observado com uma claridade que não me surpreendeu, porque conheço a obra da senhora professora, mas que de alguma maneira me reconforta, porque, queremos ou não, há uma componente narcísica em nós, que a dada altura, olhando o espelho, seja pela parte polida, seja do outro lado, esse reconforto vem-nos de sabermos que produzimos um objeto que se abriu a plurileituras. E o que acontece aqui é que, efetivamente, há uma construção de significantes que adquirem significados, por sua vez, são significantes de plurissignificados, se lhe é permitido o atrevimento. E esta metaforização, eu penso que, de alguma maneira, atravessa os meus textos, que a senhora professora também observou notavelmente, diferentes, embora eles estão todos interligados. Fora eu crente, e diria que estávamos perante um rosário, que poderia ser, efetivamente, percorrido em várias ave-marias, para terminar por volta, talvez, no salvatério de mais elevadas preces, na esperança de um outro tempo, que porventura não chegará para ninguém, mas isso são coisas de velho que eu me atrevo a dizer. É um compromisso de mim com a escrita, porque naturalmente é um compromisso de mim com a vida e aquilo que é importante em relação à própria vida. Todos nós vivemos entre dois polos, entre Eros e Thanatos, e efetivamente esta
este percurso que nós fazemos entre o amor e a morte, esta dialética que não será cruel em si mesma, mas que é o desafio que justifica e imperativa a nossa própria existência. Aquilo que, de alguma maneira, nos faz em cada momento ser gente pela capacidade que podemos ter de autoanálise, de nos pensarmos e nos repensarmos, e se tivermos um mínimo de dignidade, um módico de respeito pelo outro, termos a capacidade de nos pormos no lugar do outro, para observarmos aquilo que muitas vezes nós tão facilmente rotulamos de fragilidades, que tão simplesmente, tão charramente apelidamos de misérias. O que acontece é que eu julgo que as minhas personagens, diferentes embora sejam homens, sejam mulheres, são pessoas notáveis. Umas efetivamente existiram e outras formas, porque vêm das memórias da minha infância. E a minha infância, é preciso perceber-se, foi notável, mas é preciso perceber-se. Quem nasce nos anos 30, quem nasce no Portugal dos anos 30, sobretudo quem nasce numa cidade como era Coimbra, quem nasce num Portugal asfixiado, sem respiração, onde o amor era vigiado e era proibido, nós temos muita tendência para ver as proibições que o regime fazia de outra natureza em relação àquilo que se consideram as liberdades fundamentais. Mas pensemos muito pouco quanto o regime atacou essa mais que fundamentalíssima liberdade, que era a liberdade de amar. Porque os mais novos, isto para eles é impensável, mas quando eu tinha 16, 17, 18 anos, a idade da epifania do amor, se beijasse uma namorada na rua, podíamos ser dois presos. E, efetivamente, as raparigas eram sujeitas ao vivipéndio das coisas ostracizantes, as mais diversas, ainda no plano da própria universidade, com os próprios colegas. Isto é preciso disso. Porque, efetivamente, não há, como diz o Torga, universidade que nos tire da idade da pedra pascal. Digo isto com exaltante alegria, porque estou na presença de quem preside à casa de Miguel Torga, para a qual sei que Coimbra ainda não soube olhar. E Coimbra precisa de saber olhar para a casa de Miguel Torga. As casas dos escritores não podem ser lugares de memória morta. As casas dos escritores têm de ser espaços de respiração contínua da convivência daquilo que quem nelas viveu está permanentemente a respirar com os seus leitores, ou seja, com o conteúdo.